A galera acha que vai correr, vai fazer musculação e vai fazer um monte de coisa e vai emagrecer só por causa disso. Não vai, cara. Cara, 700 calorias, você piscou assim, você botou um pouco mais de gordura na carne, você comeu mais arroz e feijão na janta, botou manteiga no pão ao invés de botar o recheio certo, você já Colocou um monte de azeite na salada, Exato, pronto. acabou. Você usar a medicação só por usar, você vai perder massa magra pra caramba, você não vai comer proteína corretamente, você não vai atingir a recomendação de fibra, você vai ter deficiência de fibra, de micronutrientes, e aí vai virar uma bagunça. Por exemplo, abater a quantidade de proteína diária e também matar a vontade de comer doce. Eu acho muito importante a gente ter esse olhar especial pra proteína e fibra. E chega comigo no auge do peso, porque tá no auge da pior relação que ela tem com a comida. Aí eu tenho que vir desconstruindo tudo que ela aprendeu. Então, o principal pilar da nossa qualidade de vida, inclusive do processo de emagrecimento, o principal pilar, na minha visão, é o sono. Oiê! Bem-vindos a mais um Good Day Talks. E hoje a gente tá aqui com um convidado ilustre, o João Musi, que é nutricionista e faz um conteúdo de nutrição sem mimimi, direto ao ponto e com uma linguagem muito acessível, que acho que é uma das coisas mais legais. Essa acessibilidade de qualquer um que entra no seu perfil conseguir entender. Bem-vindo ao Good Day Talks. Obrigado, gente. Agradecer a todos vocês aqui pelo convite. Agradecer você, Manu. Agradecer o Ale também, que deu essa oportunidade aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para qual câmera que eu olho? Qualquer uma das duas? Essa aqui? É uma conversa, você pode olhar pra tudo, pode então beleza, então. conversar Vamos aqui. lá. Vai ser um bate-papo muito legal. Essa é a minha pegada, é trazer pra galera mostrar como é simples a alimentação, como que a gente não precisa ter terrorismo nutricional, como que dá pra gente ter muita saúde, um físico estético legal, fazendo só o básico bem feito. Eu acho que essa é a frase que eu mais utilizo no meu perfil, que é o básico bem feito, ele funciona demais. Uhum. E eu vi que você é especialista em emagrecimento feminino, que eu acho que é o assunto do momento e acho que sempre vai ser, né? A partir do momento que isso é um padrão de beleza. Mas como que você chegou nessa especialização e como que você vê essa questão do emagrecimento feminino como uma tendência do momento e como você consegue também instruir as suas pacientes do que é um emagrecimento saudável? Tá, vamos lá. Primeiro eu comecei focado em esportes, né? Nutrição esportiva foi a minha primeira pós-graduação. Sério? Exato. E aí eu percebi que, sei lá, a cada 10 pessoas que chegavam no meu consultório, 8, 9 eram mulheres querendo emagrecer. E aí tinha um fisiculturista, tinha a galera do pedal, que era a minoria. E aí eu percebi que, na verdade, o que estava colocando bastante grana no meu bolso e que eu mais me amarrava em fazer era justamente o emagrecimento. Por quê? Emagrecimento de uma semana para outra, de um mês para o outro, a pessoa já volta e ela já pode estar muito diferente. Isso é muito animador. E então eu curti demais e era o que mais botava grana no consultório, e aí eu comecei a focar a minha comunicação para isso. Quando eu comecei nas redes sociais, eu falava muito de bioquímica, de fisiologia voltada para o esporte, para o fisiculturismo. E aí, quando eu entendi que o game, na verdade, não era esse, eu comecei a mudar a minha comunicação e focar para falar de forma simples e didática sobre emagrecimento, principalmente comunicando com mulheres. E aí deu muito certo, meu trabalho, graças a Deus, explodiu. E hoje a gente já atendeu aí mais de 250 mil mulheres pelo mundo inteiro. Deus abençoou muito, graças a ele. Amém. É muita mulher mesmo. É muita gente. Mas achei muito legal essa sua jornada para você entender, né, o que te trazia mais satisfação e realização profissional. Porque eu, por exemplo, sou a galera do pedal. Eu sou a atleta que vou na minha Nutri buscando especificamente performance. Mas as meninas que iam atrás de você e que viam um resultado, então acho que essa questão de você falar que se sentia mais realizada é porque quando você mexe em uma coisa que a pessoa não gosta nela e você melhora aquilo, não gera uma coisa de autoestima, que pra mim é uma das coisas mais importantes que uma mulher tem que trabalhar nela, autoestima. Exato. E essa realização, porque pra mim, hoje eu tiro esse aumento de autoestima do esporte, da minha realização no esporte. Mas às vezes o objetivo estético é o que vai levar aquela pessoa a ter mais amor próprio mesmo e pra mostrar pra ela que ela consegue fazer. Porque a autoestima, acho que não é só como a gente se vê, é como a gente se vê aqui dentro, não só no espelho. Então, eu sou uma pessoa que consegue fazer isso, eu consigo emagrecer, eu consegui mudar. Então, acho que isso é muito especial na sua profissão. Exato, eu comecei a ver que de fato eu podia ser muito relevante, importante na vida das pessoas, em fazer a pessoa se sentir bem consigo mesma, em se amar mais, em se sentir melhor.
e cuidar mais da sua saúde, da sua estética. E no emagrecimento eu me encontrei fazendo isso, porque, como eu disse, você ajusta pequenos detalhes que a pessoa não consegue se atentar, que tá sabotando completamente a rotina dela, sabotando completamente os objetivos dela estéticos e de saúde. E aí, quando a pessoa volta ali 1 mês, 2 meses depois, ela acha que você fez algum milagre. E, na verdade, você ensinou pra ela o que eu falei, que é o básico bem feito. Você pode comer um pão francês, você pode comer uma pizza no final de semana, você pode tomar um refrigerante zero com equilíbrio, você não precisa cortar carboidratos. E as pessoas chegam no consultório achando que não pode fazer nada disso. Aí você fala, não, me dá 10 dias de confiança fazendo, pode comer pão francês, faz bem feito 10 dias. Se não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro, mas se funcionar, você continua. Ai, isso é muito E legal. aí, cara, deu Mas muito é certo. porque você é de uma nova geração de nutris, né? Porque provavelmente a mulher que tá indo com esse preconceito do que é um nutricionista é porque ela já teve uma outra experiência. Exato. Eu tive uma experiência, algumas experiências de emagrecimento. Eu era muito magra quando adolescente, só que daí, depois que a gente passa pela puberdade, a gente começa a ter uma capacidade de engordar quando a gente é assim. E eu passei por esse momento, então eu não sabia comer e ganhei peso, principalmente na pandemia. Uhum. Passei com um nutricionista que era mais tradicionalzão. E aí criou-se uma relação muito estranha minha com a comida. E eu fiquei com esse. Eu tinha que pesar a minha alface. Isso não é o básico bem feito na minha Não. concepção de hoje, com a minha consciência de hoje. Mas, depois de um tempo, eu ganhei um pouco mais de peso também, porque eu lesionei na maratona, tive um processo emocional ali, então ganhei um pouco de peso e falei, tá, preciso voltar pra minha não só estética, mas a minha pessoa com mais bem-estar, que eu lembro que era quando eu tava um pouco mais magrinha. Então, o segundo momento de emagrecimento foi muito mais gostoso e prazeroso e foi muito mais sem maluquice. Então, você vem de uma nova geração de nutricionistas. Como é você combater isso nas redes sociais? Então, quando a pessoa chega no meu consultório, hoje eu não tenho mais consultório, mas quando chegava, hoje eu tenho a consultoria online, né? Quando chegava no meu consultório, ela já tinha passado geralmente por 4 a 5 nutris diferentes, e eu não sei por que raios, nunca era um cara que passava um arroz com feijão no jantar, um cara que passava, por exemplo, ou uma nutri que passava, por exemplo, um pão com ovo no jantar, ou um café da manhã com pão francês, era sempre low carb, cetogênica. Aí a gente viu uma moda crescente de dieta carnívora, e aí como se, tá, vou testar. Geralmente as pessoas chegavam assim, ó, você é minha última esperança. Quantas vezes eu escutei que eu era a última esperança da pessoa? Mas a pessoa nunca tinha comido o básico bem feito. Não sei por quê, sendo que passou por tantos profissionais. E aí ela chega, faz ali 10 dias, igual eu falei, e a pessoa fala assim, cara, como assim eu perdi tanto tempo da minha vida desesperada, achando que eu nasci pra ser gordinha mesmo, e essa sou eu, e Deus me fez assim. Não, era simplesmente as pessoas te ensinando da forma errada, e agora pela primeira vez a pessoa aprende da forma correta. E aí eu comecei a comunicar isso nas redes sociais. Eu falava, olha galera, a pessoa perdeu tantos quilos comendo pão francês, eu mostro pra vocês que funciona, pode comer melancia, pode comer banana, pode comer mamão, desde que você adeque as quantidades dentro do seu saldo calórico. Então a minha missão sempre foi entregar uma dieta calculada, balanceada em proteínas, balanceada em fibras, com bastante vegetais, mas principalmente com prazer, para a pessoa sentar no café da manhã dela e ela ter prazer no que ela está comendo, porque o grande segredo do processo de emagrecimento é você manter ele. A grande Uhum. bronca, a grande dificuldade é você manter ele. Para você manter aquilo ali, você tem que encontrar o mínimo de prazer possível nesse processo, que já é chato e já é difícil. Então, se eu pego um processo que é muito chato e difícil, naturalmente, e torno ele ainda mais difícil, impossível de ser seguido, onde você não pode comer um arroz, você não pode comer um pão, a pessoa vai fazer 1 mês e meio, vai burlar completamente a relação dela com a comida, igual aconteceu com você, e aí depois ela chuta o balde, piora o físico, aí vai em outro nutricionista, também não é o básico bem feito, aí tenta mais uma semana, 2, aí só vai piorando, aí chega comigo no auge do peso. Por quê? Tá no auge da pior relação que ela tem com a comida. Aí eu tenho que vir desconstruindo tudo que ela aprendeu, só que a pessoa aprende rápido. 10 dias é o que eu preciso. 10 dias ela fala assim, caramba, como eu perdi tanto tempo da minha vida achando que o caminho era esse. E aí se a pessoa for constante com o exercício, a dieta eu entrego de boa, ela tira de letra, assim. Vai poder comer pizza todo final de semana. Eu sempre coloco pelo menos uma refeição livre por semana. Livre entre aspas, até 1.000 calorias. Um hambúrguer artesanal com uma Coca Zero, 3 fatias de pizza do sabor que ela preferir. Então sempre tem todo final de semana, não tem loucura. E aí, qual que é a ideia? Que ela emagreça, por exemplo, de segunda a sábado, e no domingo ou no final de semana ela não estrague os resultados como geralmente as pessoas fazem. Ela possa comer uma pizza ali, talvez ela não vai emagrecer no sábado ou no domingo, mas ela não vai estragar os resultados durante a semana, que é o que geralmente acontece. Então sábado e domingo eu gosto de deixar a galera no 0 a 0,
pra não estragar os resultados durante a semana. E aí, segunda, volta pra rotina, volta a emagrecer. E, cara, nessa vai 30 quilos em um ano, 40 quilos em um ano, tem resultado de 70 quilos em um Isso é ano. muita Sem coisa. medicação, é muita coisa. É Nossa, muita coisa. mas você falando, eu fiquei com duas questões na minha cabeça. Primeiro, por que que tanto nutricionista defende, então, talvez... É porque dá pra você emagrecer com esses outros métodos? Dá. É que eu acho que não é o caminho mais fácil. Não é Você vai ter... sustentável. Porque você vai ter que mudar uma coisa. Por exemplo, cresci minha vida inteira comendo arroz, feijão e frango no almoço com uma salada. Se bem que eu sou saudável, né? Mas a pessoa lá, arroz, feijão, bife e batata frita. Você provavelmente tiraria a batata frita, mas deixaria as outras coisas ali numa quantidade adequada. E eu acho que esse negócio da dieta cetogênica, low carb, você ia ter que tirar e trocar por uma coisa completamente nova que não tá na realidade da Ela pessoa. nunca nem viu aquilo, E sabe? por isso que deixa tão difícil e insustentável o processo. Pode até emagrecer? Pode. Ah, ela vai emagrecer com aquele jejum intermitente aí, comendo uma coisa que ela nunca comeu na vida antes? Pode, mas eu não vejo como sustentável também. Mas por que que você acha que essa é a estratégia de... Acho que nutricionistas ultrapassados mesmo. E outra pergunta também que eu vou fazer... Ah, mas eu faço isso em seguida. Gostaria Tá, de vamos lá. perguntar. A gente vive um mundo de influência, né? Então, se a gente pegar assim, vamos botar a nutrição de 10 anos atrás, qual que eram as referências que a galera tinha? Geralmente médicos, ricos, famosos, assim, da TV, das redes sociais, e que por algum motivo, esses caras mais famosos, que mais influenciavam, eram adeptos a esse estilo de vida mais restrito, onde você não pode comer glúten, você não pode comer um pão, você não pode comer lactose, porque leite é só para bezerro, leite inflama, não sei o quê. Então, como essa galera era o símbolo de sucesso e de referência, eles trouxeram muita gente para esse lado com eles. E aí, até que a rede social começou a crescer tanto, o Instagram aí nos últimos 10 anos, ele veio explodindo, aí veio o TikTok agora nos últimos 4, 5 anos também, e trouxe voz para uma galera que entende muito de bioquímica, de fisiologia, tanto da medicina quanto da nutrição, da educação física, a galera que entende de metodologia do trabalho científico, não acredita em qualquer estudozinho que sai. E essa galera foi formando os novos conceitos, os novos nutris, ajudando a gente a entender melhor como é que funcionava o corpo humano, a fisiopatologia de algumas doenças. Será que realmente não pode comer glúten? Será que realmente uma mulher com SOP não pode comer carboidrato à noite? Tem que cortar carboidrato? E aí a gente começou a ter mais dimensão nas pós-graduações, que foram evoluindo bastante também, de bioquímica e fisiologia principalmente, e metodologia do trabalho científico. E aí começou a mudar um pouco do cenário. Hoje a pessoa entende, assim, porque antes, quando eu comecei a atender há 6, 7 anos atrás, para eu prescrever um pão francês, eu quase tinha que bater na pessoa para ela, não, cara, você pode comer, aceita, vai emagrecer. Eu tinha que quase, sabe, criar um caos ali pra pessoa entender que ela ia emagrecer. Hoje não. Hoje a pessoa já vem até mim querendo que eu coloque o pão francês na dieta. Na verdade, eu sou o Nutri do pão francês. E aí, galera, Nutri, eu tô vindo porque eu sei que você prescreve pão francês, eu quero emagrecer comendo pão, nunca imaginei que era possível, mas vi lá no seu Instagram, assim, assim, assado, é possível. E aí mudou-se bastante o conceito que a gente tem hoje de alimentação saudável, graças a Deus. Porque é o que a gente tá falando. Você gerou déficit calórico, seja com jejum, seja com cetogênica, seja com low carb, carnívora, qualquer estratégia que gere déficit calórico, você vai emagrecer. Beleza, mas qual que você vai conseguir manter os seus resultados? Porque até mesmo com as canetas, com os medicamentos de emagrecimento, emagrece muito. Mas quando você para com aquela estratégia ou para com a medicação, qual que é a tendência? Mais de 90% das pessoas voltam a engordar tudo de novo. Seja usando medicação ou não. Seja fazendo low carb ou não. Então, a estratégia principal é aquela que você olha o cardápio, por exemplo, você fala assim, cara, tá fácil demais. Será que é isso mesmo? Porque aí você consegue manter por maiores períodos. Essa é a Uhum. ideia. Essa é a ideia que eu adotei depois desse Nutri, porque daí eu troquei, né? Fui pra um outro nutricionista que, inclusive, também faz conteúdo. E ele me ajudou bastante com essa desmistificação do pão, das coisas. E pra mim foi muito importante. Mas também ele me ensinou uma outra coisa que eu não sabia, que foi isso que você citou, de estragar, entre aspas, no final de semana, os resultados da semana. Porque eu ficava o final de semana inteiro comendo como se o final de semana fosse livre. Então não adiantava o que eu fazia durante a semana e era um esforço à toa, entre aspas. No final de semana eu chegava com uma sensação de que, eu fiz certinho a semana inteira, então agora eu vou extravasar. Exato. E acabava que não funcionava. Não funciona. É porque você gera um déficit calórico durante a semana e dependendo da quantidade de gordura, da quantidade de álcool, da quantidade de açúcar, carboidratos refinados que você come no final de semana, facilmente você pode gerar um superávit calórico que vai engolir o déficit calórico que você fez durante a semana. Uhum. Aí o que que acontece? Você recomeça na segunda-feira do zero.
correndo atrás do zero de novo e não continuando o seu processo de emagrecimento. Você vem de déficit calórico segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo dá um superávit calórico, uma porrada, que rouba os seus resultados durante a semana. Sim. E aí na segunda você começa sempre do zero. Então quando a pessoa aprende principalmente a adaptar o final de semana dela, a saber com quais amizades ela vai sair no final de semana, para quais restaurantes ela vai, quais influências ela vai ter ali no final de semana, se ela vai beber álcool ou não, quando ela aprende a controlar bem o final de semana, pronto. Porque durante a semana é mais tranquilo, tá na rotina, tá na moda vamos embora, já tá no automático. O exercício, a hidratação, a alimentação. Só que aí final de semana a galera perde a linha e aí fica nadando no seco, porque não consegue avançar. E na criação de conteúdo sobre isso, né, que é uma verdade nutricional. Em paralelo com a criação de conteúdo falando, você pode comer normal, você pode comer doce de leite no dia a dia, se for um pouco, pode comer pão. Isso tem uma recepção diferente das pessoas, por exemplo, porque saber que você não pode extravasar tanto assim no final de semana deve ser um baque para algumas pessoas, um baque daí não Sim. tão positivo. Mas saber que você pode comer de tudo é um baque positivo. Como que as pessoas recebem? Tenho essa dúvida. As pessoas, em geral, elas procuram a gente que tem essa abordagem justamente para ter esses alimentos. Só que, de fato, a grande maioria não sabe qual é a quantidade que dá para ter. E aí, boa parte procura a gente justamente para a gente adaptar a quantidade. Só que tem gente que gosta de comer muito, né? Tipo assim, você fala pra pessoa tomar 3 long necks, ela ri da sua cara. Você fala pra pessoa comer 3 fatias de pizza, tem pessoas, né? Que a pessoa vai rir da sua cara. Tipo assim, João, como 10 fatias? Eu como uma pizza inteira, não sei o que e tal. Aí não dá, infelizmente. Então a gente tenta, dentro do que é possível, botar bastante prazer e qualidade nutricional. Mas, geralmente, as pessoas querem uma quantidade ou determinados alimentos que não convém, não tem como encaixar nesse contexto. Então, a Uhum, gente tenta equilibrar o que a pessoa deseja ter ali, seja no final de semana ou no dia a dia, nas quantidades que é possível ter nesse planejamento, certo? uhum, é. Bom, mas voltando um pouquinho aqui sobre canetas emagrecedoras, essas que estão super na moda por causa da moda da magreza extrema também. Como que é uma abordagem correta com relação a isso? Porque eu sei que elas não são de todo mal, mas eu sei também que há um uso indiscriminado. O que que você acha sobre isso como profissional da área? Vamos lá. Primeiramente, a galera tá banalizando o uso das canetas, né? A minha esposa, por exemplo, essa semana ela tava fazendo uma maquiagem e a maquiadora, sei lá, devia ter uns 60 quilos, né, amor? Enfim, e tava usando o Monjaro mesmo sendo uma pessoa leve, uma pessoa sem ali aplicação clínica de fato da medicação. Mas essas canetas, elas entregam aí uma média de 15 a 20% a menos de peso corporal dentro de um ano. Isso é um emagrecimento muito significativo, semelhante até ao emagrecimento da cirurgia bariátrica. Então, é uma medicação que deve ser utilizada principalmente por pessoas que estão em obesidade avançada e têm algumas outras comorbidades associadas. É extremamente válido, extremamente útil nesse contexto, desde que a pessoa faça o acompanhamento correto com o médico, faça a evolução das doses, porque a gente tem visto pessoas comprando de forma clandestina, não sabe a dose que tem que usar, acha que vai usar, vai emagrecer e depois vai parar de utilizar, e não é assim que funciona. Para a grande maioria que faz uso da medicação, a medicação pode-se dizer que ela é para quase toda a vida, para não assustar a pessoa para dizer toda a vida, tá? Então, a gente tem visto que quando há retirada da medicação, ainda que de forma acompanhada, o risco de voltar a engordar tudo de novo, ou grande parte, é gigantesco. Então, a medicação ela é muito bem utilizada nesses contextos onde há necessidade clínica e quando a pessoa de fato entende que tem que haver uma mudança no estilo de vida. Uhum. Porque você usar a medicação só por usar, você vai perder massa magra pra caramba, você não vai comer proteína corretamente, você não vai atingir a recomendação de fibra, você vai ter deficiência de fibra, de micronutrientes, e aí vai virar uma bagunça, você vai virar aquela pessoa flácida, você vai ter talvez uma obesidade sarcopênica, porque você tá com muito excesso de peso, e aí baixa bem o peso, mas baixou muita massa magra, talvez massa muscular também foi embora, e aí você fica sem ânimo, você fica sem força, você fica com deficiência de vitaminas, comendo pouquíssima proteína. Então, quando a pessoa entende, eu tenho um exemplo do meu sócio. Ele chegou no auge do peso dele e não estava conseguindo se relacionar bem com a comida para conseguir perder peso e não, só estava piorando, piorando, piorando. E ele começou a utilizar o Monjaro, foi fazendo a evolução com o médico certinho, entrou na academia, já está na academia, sei lá, 6 meses certinho, começou a jogar tênis, se apaixonou pelo tênis, a alimentação, calculamos uma dieta para ele, ele já deve estar aí na casa dos 90, quase entrando em 80 e poucos quilos. Então ele é um exemplo de pessoa que fez e faz o tratamento correto. Musculação para que não haja perda de massa muscular,
preocupar. A dieta se preocupando em bater fibra, micronutrientes, proteínas principalmente, que é o que mais a galera deixa de comer. E foi graduando com a medicação. Começou com o Monjaro ali em 2,5, usou 4 semanas, aí foi para 5 miligramas, 4 semanas. E 5 miligramas para ele tá funcionando muito bem. Então, quando a pessoa tem essa consciência e não faz de forma banalizada, a pessoa realmente quer investir em conhecimento e procurar os profissionais certos para auxiliar, vai ajudar muito. Mas é um tratamento a longo prazo, quiçá para a vida toda. E nem todo mundo está preparado para ouvir isso e nem para colocar em prática. Eu, particularmente, a minha opinião, não sou profissional da área, mas entendendo um pouco do assunto, eu teria muito receio. E eu acho que as pessoas banalizam muito o uso e não se fala sobre esse receio que você tem que ter de uma dependência ao medicamento. Porque, realmente, se você gosta daquele resultado, mas não sabe chegar naquele resultado, não sabe manter aquele resultado, que é o aprendizado que a gente tem no caminho do emagrecimento convencional, a gente vai tendo esse. Tá, então agora eu sei o caminho das pedras, eu vou conseguir manter. Se você não emagrece sabendo o caminho das pedras, aprendendo esse caminho, eu acho que a pessoa se torna dependente. E Exato. nenhuma dependência é benéfica. Então, eu tenho um pouco de receio e quero saber o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos, porque é algo novo. Então, a banalização é recente. Como que vai ser, né? Será o que isso vai causar tanto no corpo das pessoas quanto na cabeça? Porque eu acho que, no final das contas, a relação com a comida ela pode virar algo muito psicológico. E quando vai pro psicológico, pode afetar as áreas da vida as mais diversas: trabalho, família, a relação com as outras coisas. Eu fico com um pouco de receio, porque eu, particularmente, na minha vida, sempre vou optar pelo caminho que é o caminho que eu vou aprender. Principalmente com uma coisa que pode mexer com as outras áreas. Então, se eu engordar, por acaso... parei de fazer triatlon e continuei comendo como se eu estivesse fazendo triatlon, ganhei um pouco de peso. Eu não tenho coragem de entrar numa que pode me trazer um efeito para a vida inteira, algo muito não benéfico. Uma vez que você já sabe o caminho de chegar no objetivo de novo sem fazer o uso dele, né? É isso que você tá levantando. Eu acredito que, de fato, isso vai inundar o nosso país. É a sensação que eu tenho. Porque, mesmo sendo caro, você levanta uma enquete, por exemplo, no Instagram, quem faz uso, quem não faz, eu faço isso direto. A proporção já vai crescendo de pessoas votando que fazem uso tanto do Ozempic quanto do Monjaro. Eu aprendi na vida que sempre que você resolve um problema, você acaba achando outro. Com a resolução daquele problema, você acha outro problema. Então, a pessoa vai resolver o problema dela com a obesidade, mas aí você vai ver a massa muscular. Se ela não tiver essa consciência de treinar, essa consciência de se alimentar corretamente, ela vai ser uma pessoa muito mais fraca, muito mais sem energia, pode criar uma dependência ali do medicamento e às vezes a pessoa não tem noção do que é ser dependente do medicamento de forma desnecessária. Como eu tô falando, uma pessoa de 60 quilos se tornar dependente de Ozempic, de Monjaro, não faz sentido a pessoa ter procurado esse problema, sabe? E ainda vira uma dependência financeira, né? Porque Financeira. ainda que vão democratizar, tem um valor. Então, democratização do Ozempic seria de 1.000 para 200, chega a ser uma coisa muito... É muito mais barato, mas ainda é um dinheiro que, para grande maioria do brasileiro, É caro. Exatamente, é dinheiro. Então, imagina um brasileiro normal ter essa dependência de R$ 200 todo mês vai para Ozempic. Vai tirar R$ 200 do salário mínimo de alguém para Ozempic. Isso é muito perigoso. Exato. Exatamente. Então, a gente tá vendo esse movimento acontecer no mercado, me preocupa muito, mas é assim, a medicação não é essa coisa negativa, talvez, que as pessoas têm. Toda medicação tem um princípio pelo qual ele foi criado. No caso da tirzepatida, que é o Monjaro, ele imita os nossos hormônios de saciedade, só que age por muito mais tempo, proporcionando a sensação de saciedade. Consequentemente, a gente come muito menos. Então, se a pessoa estiver disposta a treinar, a se preocupar em bater proteína e fibra, vegetais corretamente, e entender que o tratamento tem que ser monitorado, tem que ser acompanhado, a evolução desse tratamento, eu super apoio se ela tiver numa obesidade avançada. Porque, de fato, aí tem gente que pergunta assim, tá, João, mas e se eu tiver que, de fato, utilizar a medicação por toda a minha vida ou por muitos anos? Quando a gente pega, mano, pra botar na balança, o risco de você ficar obeso ao longo de toda a sua vida e os possíveis colaterais, por exemplo, do Monjaro ao longo dos anos, o risco da obesidade é muito maior.
A obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. O sedentarismo só perde para o sedentarismo, que é a primeira que leva a tantas outras doenças. Então, estar com obesidade, além de afetar a sua saúde física, afeta muito a sua saúde mental. Então, se você faz uso da medicação corretamente, você vai desfrutar muito aí dos benefícios que a medicação vai trazer de fato. Eu tô Uhum. vendo isso na prática com muitos pacientes e com esse sócio que convive comigo diariamente, sabe? Sim. É, mas você falou várias verdades duras que eu gostei, porque você não tem medo de falar a verdade que vai desagradar muitas pessoas. Mas aí, no meio do que você estava falando, você falou sobre meta de proteína. Mas hoje em dia, muitos falam, ah, é proteína aqui, proteína ali, vai enfiando proteína em todo lugar. Há um endeusamento da proteína. O que você acha sobre isso? Ela é tudo isso mesmo? Cara, eu acredito que a proteína é o que a gente mais deve se preocupar, porque é o que a gente mais tem dificuldade de atingir, proteína e fibra, tá? Então, você utilizar um whey protein na sua alimentação, você utilizar uma barrinha de proteína a fim de te ajudar, por exemplo, a bater a quantidade de proteína diária e também matar a vontade de comer doce, eu acho muito importante a gente ter esse olhar especial para proteína e fibra, justamente porque são os dois ali principais que a gente tem dificuldade de atingir. Você vai ver aí uma mulher normal que não está muito preocupada com alimentação e tal, até que faz uma academiazinha 3 vezes na semana, mas não se preocupa tanto com a alimentação. Você vai ver ela come 50 gramas de proteína no dia, Nossa. 60 gramas de proteína quando você pega para contabilizar, fazer o histórico ali. E aí essa mulher deveria estar comendo umas 110 pelo menos, 115 gramas de proteína. E aí você entra com uma dose de whey protein, você já posiciona ela melhor. E aí Uhum. você à noite talvez antes de dormir uma barrinha de proteína, por exemplo, se a pessoa gostar, né? A gente não vai colocar uma proteína que a pessoa não gosta. Nutri tem um pavor de whey protein, tem um pavor de barrinha, beleza? Vamos utilizar aqui as proteínas que você tem mais facilidade. Então sim, a proteína ela é muito importante, principalmente para manutenção da massa muscular no processo de emagrecimento. Quando a gente está em processo de emagrecimento, naturalmente o nosso corpo já degrada mais tecido para gerar energia e acaba degradando um pouquinho a mais nesse processo, ou muito a mais se você estiver fazendo uma dieta toda errada, de músculo para gerar glicose, para gerar energia, uma vez que você está em déficit calórico. Então, como a sua degradação de proteína muscular é maior no processo de emagrecimento, a sua necessidade de ingestão também tem que ser maior, para que no final do dia o saldo entre degradação e consumo seja positivo. É o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. E dessa forma você consegue manter ou até ganhar massa muscular mesmo no processo de emagrecimento, se você atinge a quantidade de proteína ideal. Agora, se você está em processo de emagrecimento e não bate a quantidade de proteína, você não vai conseguir nem manter, muito menos ganhar massa muscular nesse processo. Outro ponto é que a proteína é o macronutriente que mais impacta positivamente na saciedade. Então, você come proteína, você demora mais tempo para voltar a sentir fome, e isso é crucial para o processo de É, os emagrecimento. dois, né, que a gente não come direito, proteína e fibra. Exato, que São ajuda na saciedade. e aí, não comendo isso direito, vai ficar sempre com fome, vai Exatamente. passar das calorias, provavelmente em carboidrato, muita energia, estocar energia. É isso. Então, realmente, eu sou super a favor da indústria colocar opção com proteína. Eu vejo muito um movimento hoje na internet das pessoas, ai, pra que enfiar proteína em tudo? Poxa, é pra eu não comer em dobro. É Exato. porque eu comendo uma barrinha de proteína de lanche da tarde, pra mim, que sou mulher, que preciso de ali umas 2.000 calorias por dia, realmente faz muito sentido comer só uma barrinha às vezes de tarde, ou uma barrinha em um iogurte, barrinha em uma fruta. Então, pra eu não comer em dobro, porque se eu não tiver a proteína ali, eu comer uma barra com a mesma quantidade calórica, só que sem proteína, são uns Snickers da vida. Eu vou comer dois, Exato. três, porque eu vou ficar com vontade de comer mais. Exatamente. E aí essas barrinhas trouxeram uma solução muito boa, porque eles conseguem, principalmente a Bold, né? Trouxe uma questão de sabor absurda, onde a gente consegue bater proteína e ainda matar a vontade de comer doce. Nossa, é verdade. Tava falando aqui no off que eu realmente troquei a maioria dos meus doces por doces da Bold. Chocolate por Bold Tube. Exato. Alguma sobremesa tipo um brownie por Bold no micro-ondas. Às vezes nem é uma Bold inteira, só um pedaço, mas é porque eu sou formiguinha mesmo. Exato. A gente tem visto um movimento de mercado que isso vem muito dos Estados Unidos, né? Priorizar alimentos que têm mais proteína e alimentos que têm menos calorias. A gente tem visto essa movimentação de mercado. E foi justamente nessa que a gente focou em desenvolver a Reimu, né? Que foi o doce de leite que eu trouxe, Uhum. apresentei pra você, que é o doce de leite com menos caloria do país inteiro. Gente, eu já tinha visto, porque é viralizado, mas eu não sabia que o João era o sócio fundador. Então, eu fiquei muito chocada. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre esse Tá. processo. Como foi fazer essa marca, a sua primeira empresa? Sim, foi a primeira empresa física, né? Produto físico. Sim. A Reimu nasceu basicamente de uma leitura de mercado, igual a gente estava conversando ali no off, onde eu experimentei um doce de leite muito gostoso, zero açúcar, bem baixo em calorias.
E aí eu falei com os meus sócios, falei, olha, se vocês colocarem esse produto ou algo parecido com isso na minha mão, só que com a nossa marca, a gente vai explodir o país inteiro, a gente vai ficar muito rico com esse produto. E eu só preciso que vocês coloquem o produto na minha mão, que o restante, assim, de divulgação e procurar os experts certos, os influenciadores certos, isso aí a gente faz. E aí os meninos foram atrás e a gente conseguiu desenvolver esse doce de leite com apenas 29 calorias, que é zero adição de açúcar para pessoas que são diabéticas, para pessoas que estão no processo de emagrecimento. Ao invés de comer 20 gramas, por exemplo, do tradicional, você pode comer 45 gramas desse e ele é muito gostoso. Então, você não fica com aquele desejo, por exemplo, do de 20 gramas que você come tradicional e tipo assim, nossa, eu comeria outra colher. Esse daí você já come a outra colher junto, sem exceder as calorias, sabe? Então, você come bastante volume com pouca caloria. E aí, a gente foi pensando no branding, como é que seria o branding da nossa marca. E aí o que a gente focou Gente, é era num muito potinho, um bonitinho. potinho que fosse assim instagramável, sabe? Fosse gostoso olhar pra ele e postar. E a gente focou nas nossas redes sociais. Hoje, pra você ter ideia, olha que legal. Em 4 meses de operação, a gente processa aí mais de 50 mil pedidos já por mês. Em 4 meses de operação, Que a gente se benção, muita tornou... É coisa. muita coisa. Em 4 meses de operação, a gente se tornou a marca do segmento lático mais seguida do país inteiro. A gente bateu hoje 454 mil seguidores. A internet inteira abraçou a marca, uma coisa divina, assim. Papai do Céu abençoou muito a gente, tem abençoado muito. E o mais legal é o que eu te falei. Inclusive, a gente tem muita vontade de trazer você, principalmente para o lançamento desse novo produto, que é o Brigadeiro. O Brigadeiro que a Reimo lançou. Tô dentro. Então, o Brigadeiro, galera, assim, honestamente, como eu te falei, eu amo esse doce de leite, eu amo doce de leite, mas quando a gente desenvolveu o Brigadeiro com só 35 calorias, que é 3 vezes menos que o Brigadeiro normal, e eu provei, eu falei assim, cara, a gente achou que o doce de leite era a nova Coca-Cola de sobremesa, assim, do mercado fitness, ia ser... E de fato foi um fenômeno. Só que eu não como mais o doce de leite desde que eu provei o Brigadeiro, de tão desproporcional que é o sabor do Brigadeiro. Então é uma nova leva que a gente tá trazendo aí de produto. A gente faz 50 mil pedidos por mês com um SKU. Agora com o Brigadeiro sendo muito melhor, você vai curtir muito estar com a gente, eu Mas acredito. achei muito legal sua visão de mercado, porque primeiro você olhou um produto que é de recorrência, né? E é um Exato. produto que todo mundo gosta. Pelo menos eu não É, não, o conheço brasileiro ninguém gosta que não muito. gosta de doce de leite. E é muito versátil para qualquer tipo de receita. Por exemplo, você vai fazer uma torta de doce de leite. Você coloca uns 2 potinhos. E aí já vai Você quer comer de um volume. pré-treino, você quer comer de É, sobremesa, você quer comer de exato. cappuccino. Exatamente, tem milhões de possibilidades. Pra mim, hoje é o único doce que eu como no dia a dia mesmo, é Ah, doce que de legal. leite. Agora o E, Brigadeiro vai e, chegar. e agora vai ser da tua marca. Mas assim, eu fiquei muito impressionada porque é uma marca que tem 4 4 meses e meses. ela é muito bonitinha. E eu sou muito fã de construção de marca. E acompanhando o que vocês estavam fazendo nas redes sociais, sem saber que era sua, eu já tava achando muito legal essa Que construção. legal. E principalmente olhando para as calorias, né? Porque eu sou É, uma pessoa que gosta de comer. E esse vai ser o próximo tópico mesmo. exatamente. Alimentação de um atleta. Porque eu sou triatleta, eu tô no auge do ciclo de 70,3, então é uma prova que vai aí pelo menos 5 horas no nível que eu tô hoje. Quem sabe algum dia eu faço um sub 5? Quem sabe? Mas hoje é mais de 5 horas e vai muita caloria aí por dia. Ontem eu fiz 70 quilômetros de bike, 18 de corrida, isso seguido um do outro. Ah, Então, é um tipo de alimentação diferente e eu estou muito exposta na internet, então as pessoas sabem que eu como muito. Só que uma pessoa, e é equilibrado pra mim comer muito, porque eu gasto muito. muito. Mas para uma pessoa que faz ali uma musculação e um cardio leve, como seria a alimentação ideal? E depois eu vou contar aqui como Uma é que eu como musculação e também. o cardio leve? É, um cardio Tá. ali de 20, 30 Com minutos. objetivo, você diria do que, assim? Estética. Estética, ter mais definição, um pouquinho mais de volume muscular e tudo mais. Tá. Isso. Então, se a gente já pega uma pessoa que tem um percentual de gordura um pouco mais alto, a gente vai manobrar a dieta para um déficit calórico, batendo proteína e fibra para que a pessoa consiga até ganhar um pouquinho de massa muscular enquanto ela está em déficit calórico ou pelo menos manter a massa muscular, porque o normal quando a pessoa se alimenta mal é perder um pouco de massa muscular no déficit calórico. E aí para uma mulher, geralmente, a gente coloca assim, uma mulher normal, tá? Brasileira normal, que quer perder um pouco de gordura e ganhar um pouco de massa muscular. Uma média assim que a gente usa umas 1.400 calorias por dia, 4 refeições divididas ali, um fracionamento que eu gosto muito. E aí 110, 120 gramas de proteína por dia, e aí distribui ali os macros dentro dessa base, mantendo a proteína, 1.400, faz a corridinha ali 5 km, sabe? 4, 5 km,
alongamentos, a musculação uma hora, ela vai melhorar absurdamente a estética dela. Se a mulher já treina muito mais pesado, já corre muito mais intenso, aí a gente sobe talvez para umas 1.700, 1.800 calorias. Homem já come mais do que mulher. Homem geralmente emagrecimento masculino ali, mantendo massa muscular, vai ficar umas 1.800, 1.900 calorias. E aí se estiver fazendo mais intenso, a gente sobe um pouquinho mais do que isso. E aí a gente consegue brincar bastante, a gente consegue colocar arroz e feijão no almoço e na janta, a gente consegue colocar pão de manhã e à tarde, e aí se a pessoa se policiar com o recheio desse pão, com a proteína no almoço e no jantar, ela consegue bater a proteína, muitas vezes sem suplementar, mas em geral, como eu atendo muita mulher, eu sei que mulher tem dificuldade de comer frango, tem dificuldade de comer ovo, aí a gente coloca um wheyzinho protein, eu sei que você não tem essa dificuldade, Gente, né? eu fiquei chocada que ele tava falando isso, ele tava falando das pacientes que não comem Não, whey. é muita dificuldade. Meu Deus, eu fico ansiosa pra comer whey. O meu Exato. whey com iogurte, frutas congeladas e granola. Eu fico ansiosa. É o melhor momento do meu dia. Melhor refeição. Não, isso não é a normalidade, assim. Mulheres têm muita dificuldade de bater proteína em geral e ainda mais dificuldade com whey protein. Aham. E Tipo, aí me veio a ideia de lançar, então, a Good Day de proteína. exato. Porque eu sempre fui assim, nossa, mas quem que vai comer balinha de proteína, né? Se whey é tão gostoso. Aparentemente, muita gente não gosta Muita de gente não whey. gosta. Vocês têm que provar um whey gostoso, gente. Exato. É que eu vou... não, peraí, que aqui é o podcast da Good Day. E não vamos fazer jabá pros outros aqui, não. Só um pouquinho. De vez em quando, né? Acontece. Agora, voltando também no tópico de eu ser uma atleta, eu suplemento pra caramba. Eu perco muitos sais. Eu tenho baixos minerais em alguns, por exemplo, magnésio. O meu magnésio sempre dá muito baixo em exames. Mas eu faço exames. Agora, uma pessoa normal, como que é uma suplementação de alguém que busca o emagrecimento, né? Que é a majoritariedade do teu público. Tá, vamos lá. Considerando que a pessoa ela tem um consumo normal ali de vegetais, de frutas, de carne, de derivados, em geral as pessoas não vão ter deficiência de micronutrientes, falando no contexto Uhum. geral. Mulher costuma ter muita deficiência de ferro, famosa anemia ferropriva, justamente por conta do fluxo menstrual. E aí, se ela não tem o costume ali do anticoncepcional, por exemplo, ela não tem o costume de ir no ginecologista, você vai analisar direitinho, o fluxo menstrual tá eliminando muito ferro e aí acaba desenvolvendo anemia ferropriva. Mas, em geral, as pessoas que comem razoavelmente bem não vão ter deficiências de micronutrientes. E aí a suplementação que a gente foca para pessoas normais, geralmente é creatina, whey protein. Creatina e whey protein. Good Day! Exato. A pessoa faz o exercício de força, 5 graminhas de creatina em média por dia, de 3 a 6, fica nessa base. Mulheres geralmente ali próximo de 3, homens geralmente próximos de 6. Essa é a média que a gente usa. E o whey protein, como eu disse, se houver a necessidade, através da alimentação a pessoa não tá conseguindo atingir, tem um pouco de dificuldade, a gente suplementa. Ou acha gostoso também, exato, né? Tipo eu. era o que eu ia falar. Porque eu consigo comer frango, ovo em todas as refeições, mas eu às vezes quero whey mesmo. Exato. E aí eu, por exemplo, como de tudo, gosto de comer de tudo, e comidas assim, totalmente diferentes, não tenho dificuldade, mas eu gosto de usar o whey protein pra me ajudar ali um pouco a vontade doce e também aumentar ainda mais o meu aporte de proteínas do dia. Mas agora também queria que você explicasse por que que o atleta, ele toma mais suplemento. Porque a minha Nutri me passa bem mais coisas do que isso. Não fico falando tanto sobre isso, porque eu sei que eu tô falando com uma massa que a maioria não é Sim. atleta. Então, não preciso falar sobre especificamente as especificidades do que eu tô tomando. Eu gosto mais de falar do geral, porque aí é mais pra todo mundo. Proteína, creatina. Tá, vamos lá. O atleta ou a pessoa que se aproxima de um atleta, ela tem um desgaste físico muito grande. E isso faz com que o aporte de vitaminas e minerais nessa pessoa seja muito maior. O atleta de fato, dificilmente você vai encontrar um atleta de ponta que não suplementa várias vitaminas e vários minerais, porque é necessário para repor, o desgaste dele é muito maior. Principalmente eletrólitos e carboidratos. Atletas de endurance, atletas de futebol, atletas de alto rendimento, tênis, por exemplo, eu e minha esposa, a gente é apaixonado em tênis. Cara, não tem como você não suplementar um carboidrato com um eletrólito se você tá de fato no alto rendimento. Então, justamente por conta desse desgaste maior que os atletas têm, há a necessidade de fato de repor principalmente vitaminas, minerais, eletrólitos e carboidratos. Uhum. Eu vejo isso na pele, porque quando eu não tô suplementando direito, vira e mexe, fico com a imunidade baixa, aí começa uma É gripe, isso. aí eu não consigo treinar, e aí começa a desencadear uma série de processos que eu poderia ter evitado. Exato. Então, eu agora tô num momento que eu tô suplementando tudo certinho e eu estou tal qual uma pessoa que não é atleta, porque eu vejo que a partir do momento que eu fui entrando na alta performance e eu não suplementava direito, só tomava creatina, whey, eu ficava com a imunidade muito baixa. E eu não entendia o porquê. Poxa, eu tô fazendo um negócio que é saudável. Mas assim, o alto rendimento Exato. não é tão saudável É assim. muito bom você ter
tocado nesse ponto. O alto rendimento é alto rendimento, cara. É pra você vencer, é pra você se destacar, é pra você se despontar. Você quer ser uma pessoa saudável? É uma corrida legal ali, uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, passou daquilo ali, você já vai começar a entrar no que a gente chama de mais alto rendimento. E aí você tem que estar sempre monitorando os exames, você tem que estar sempre monitorando pra você ver se há necessidade de suplementar. Saúde mesmo é o basiquinho, uma musculação, uma corridinha, um pedalzinho. Quando você vai pro alto rendimento, se você não cuidar muito bem, você pode até ter o que você falou, a imunidade cai, você pode perder um pouco de saúde. Tem que estar Uhum. muito bem monitorado. Agora a gente vai para o nosso momento Good Day. E você que está ouvindo a gente pode usar o cupom TALK10 para 10% de desconto no site. Aqui, seu presente. Aí, galera. Aí, amor. Provavelmente essa aqui é sua também. Ah, vou botar aqui já. Mesmo se Não, não não, for, peraí, já que é ela tá sacanagem. de enfeite. Depois você... Brincadeira. Não Mas corta agora essa eu vou- parte, não. Gente, e o João, ele tem um problema com suplementação de creatina. Agora ele não vai ter mais. Exato. Porque a Good Day é gostosa. E eu sei que é muito chato, o pozinho. Tem gente que tem esse hábito muito facilmente, ok. Mas tem gente que não tem. Eu sou a pessoa que não pego a creatina em pó e tomo todos os dias. Eu já tentei muitas vezes, mas é muito chato, eu Aham. esqueço. E pra mim foi revolucionário. Então, tanto por isso que eu quis lançar, né? Eu tenho certeza que você é um dos maiores consumidores da sua marca. Boa. Eu sou a maior cliente da minha, Aí, pode ó. ter certeza. E eu só comecei a ter efeito da creatina quando eu comecei a tomar ela todos os dias. Então, Good Day aí pra vocês também por 10% off. E geralmente eu falo os benefícios da creatina aqui pra vocês, mas hoje eu vou deixar o profissional falar. Tá, vamos lá. Creatina, ela explodiu porque os estudos começaram a mostrar de fato um aumento de força e um aumento de tônus muscular, porque quando você começa a suplementar, você começa a aumentar suas reservas de creatina fosfato. A partir ali da 4ª semana, geralmente suplementando bonitinho, direitinho, como você falou, todos os dias, não importa o horário, só importa que você tome todos os dias, de manhã, à noite, de tarde. Se botar perto de uma refeição com carboidratos, fica ainda melhor. A partir da 4ª semana, os nossos estoques de creatina, que a gente já tem creatina dentro do músculo, só que suplementando, aumenta muito. Você começa a aumentar os estoques de creatina fosfato. E justamente esse fosfato conectado com essa creatina em maior quantidade agora no músculo, ele te dá energia para você fazer umas repetições a mais, para você fazer um sprint mais forte, para você aumentar o seu rendimento. E a creatina, digamos que ela é um sal, entre aspas, que puxa a água, aumenta a osmolalidade. Então, se você tem mais creatina dentro do músculo, você vai puxar mais água para dentro do músculo. Consequentemente, o músculo vai ficar mais hidratado, mais viscoso, mais expandido e mais bonito. Então, você ganha um pouco de tônus e você ganha um pouco de força, principalmente. Esse, assim, é o principal motivo pelo qual a gente suplementa a creatina. Qualquer pessoa que faz musculação, faz um exercício de força, a pessoa tem um ritmo legal de treino, creatina de 3 a 6 gramas por dia é infalível. Tem que ter. Uhum. E tem algum problema tomar um pouco a mais, assim? Olha, não tem necessidade. Se a pessoa identificou uma dose ali, por exemplo, de 5, 6 gramas, que vai funcionar. Os estudos mostram que doses muito maiores, você teria que ser uma pessoa de porte físico muito maior para ter necessidade de passar de 6 gramas. Sim. Mas problemas por conta disso você não vai ter consumindo, por exemplo, era para você consumir 6, você tá consumindo 10, 12. Você não vai ter problemas por conta disso, mas não tem necessidade. É que, por exemplo, na Natural Tech rolou ali um pouquinho de overdose de creatina no pessoal que tava testando, porque tinha Open Creatina na Good Day. Verdade. Aí as pessoas iam tomando muito. E aí muita gente me perguntava assim, Manu, tomei creatina demais, e agora? Eu, na minha sapiência, né, sobre o assunto, eu falava, olha, que eu saiba, não dá nada. Você vai estar hipercreatinuda. Eu falava essa brincadeira. Mas, realmente, porque muita gente toma, às vezes, a mais, porque Good Day é muito gostosa. E aí a pessoa não se atém à dose. Então, Assim, por isso que eu não, te fiz essa pergunta. É tranquilo, não vai ter nenhum problema. Mas também não façam isso todos os dias, gente, porque não tem necessidade. O que vai te dar o efeito é 3 a 6 gramas. E principalmente dependendo aí do seu sexo. Então eu tomo um pouco menos do que um homem. Isso. Eu vou entrar numa polemiquinha, mas é uma polêmica que, assim, eu tenho até um viés nela. Melatonina. Uhum. A Good Day lançou uma melatonina recentemente e eu faço uso de melatonina há 5 anos. Porque eu tinha muita dificuldade de pegar no sono, principalmente em momentos agitados da minha vida. Então, ali no vestibular, ali perto de uma prova importante. E a melatonina me ajuda muito. Eu tomo a melatonina e aí vem aquele momento grog, é agora que eu vou dormir. Tchau, eu durmo. É isso. Então, como que funciona a melatonina primeiro e para quem que ela é recomendada? Porque para mim foi recomendada por um nutricionista que viu que eu tava com esse problema de pegar no sono, mas eu sei que não é recomendada para todo mundo também. Então como é que funciona isso? Pra gente sanar essa dúvida da melatonina que virou uma grande polemiquinha por aí. Sim. A melatonina, ela vai
É um indutor do sono, ela vai te ajudar ali. Você sabe exatamente quantas miligramas tem na dose? É o máximo que é permitido pela Anvisa, que é 0,21, que é muito Isso, pouquinho. exatamente. Lá fora tem cápsula que tem 20 miligramas de melatonina. A nossa tem 0,21 porque é realmente o máximo da Anvisa. Exato. E ela dá esse efeito justamente de começar a te preparar para o sono, te Uhum. induzir para aquela sensação de calmaria, que é justamente a dificuldade que a gente tem de desenvolver para conseguir entrar no sono. E aí você suplementa ali por volta de 30 minutos a 1 hora antes de dormir, você já vai começar a perceber essa sensação de sonolência vindo, que vai te ajudar a pegar no sono com mais facilidade. Tem um detalhe, justamente por conta dessa indução, dessa sensação de leveza que ela traz, as pessoas que fazem plantão noturno, por exemplo, enfermeiros, médicos, devem evitar completamente o uso de melatonina no dia do plantão. O dia que você vai ficar acordado, você não deve tomar melatonina, porque tem gente que fala assim, já que eu não vou dormir, pelo menos os níveis de melatonina eu vou ajustar. E aí toma, e aí você fica grogue, você fica mais lento, letárgico no seu trabalho. Então você deve Nossa! tomar a melatonina justamente no dia que você sabe que você vai tomar, 30 minutos a 60 minutos antes do momento que você sabe que você vai deitar para dormir, Uhum. sabe? Justamente porque ela vai te induzir bastante ao sono. É, e eu acho que a melatonina é um suplemento que, pelo menos eu, quando tô indo dormir mais tarde, que eu sei que eu vou dormir assim em 1 segundo, eu não tomo. Eu só tomo no dia que eu tô indo dormir mais cedo, que eu não tô com sono. Porque hoje, principalmente sendo uma autônoma, eu faço um giro muito rápido de uma atividade para outra. Então, eu estou trabalhando e vou dormir em meia hora. E o meu corpo, ele não tá treinado para isso. Então, esse shift muito grande de, tá, tô super ativa, vou Boa. agora dormir, ele não é feito se eu não tomar a melatonina, ou pelo menos eu demoro muito mais e fico ali me batendo na cama. Então é algo que eu opto, principalmente nos dias que eu vou dormir mais cedo, fazendo esse shift. Mas eu tenho outra pergunta que foi algo muito comentado quando a gente começou a falar da melatonina da Good Day. Vicia? Não, nada. Zero. Porque tem um mito de que melatonina vicia. Não, e vamos supor que viciasse na dose ajustada ali, não tem nenhum problema você usar a melatonina pra te ajudar a sempre estar dormindo bem. Muito pelo contrário, vai melhorar Uhum. absurdamente sua qualidade de vida. Inclusive, a principal pilar da nossa qualidade de vida, mais importante do que a alimentação e mais importante do que exercício físico, é o sono. Porque, por exemplo, você é sedentário, você vai começar a colher os frutos negativos disso daqui a anos. Você se alimenta mal, tá com obesidade, você vai começar a colher frutos de fato negativos daqui a alguns anos. Agora, o sono ruim, você dorme uma noite mal dormida, no dia seguinte, a sua qualidade de vida é um lixo. Então, o Uhum. principal pilar da nossa qualidade de vida, inclusive do processo de emagrecimento, o principal pilar, na minha visão, é o sono. Porque se você dorme mal, você tem um cortisol maior, principalmente, você tem aquela sensação de estresse e irritabilidade muito aumentada. E como que a gente consegue amenizar essa sensação de irritabilidade, geralmente? O que a gente procura? Alimentos altamente palatáveis e geralmente muito calóricos. E aí a pessoa que dorme mal, ela procura mais um chocolatinho, um sorvetinho, algo muito gorduroso, porque vai amenizar aquela sensação de irritabilidade enquanto ela tá comendo. Involuntariavelmente a pessoa sabe disso. E a pessoa que dorme mal, que acorda cansada, a última coisa que ela quer fazer na vida dela é botar o tênis no pé e treinar. Então você fura muito mais o treino, você fura muito mais a dieta e, consequentemente, você tem muito mais dificuldade para perder peso. É muito difícil uma pessoa, por exemplo, que faz plantão e tem um sono completamente desajustado, tá sempre cansada, meio que se arrastando, conseguir emagrecer, justamente porque ela vai estar sempre buscando alimentos mais palatáveis, alimentos mais calóricos e não quer fazer exercício físico como realmente deveria, na intensidade que deveria. Nossa, é Então o efeito em sono é feito em cadeia. cadeia. O sono é o principal pilar da qualidade de vida, de fato, e na minha opinião, do processo de emagrecimento também. Então, aqui vem uma dúvida muito interessante que eu acho que muita gente deve ter ficado também. Se o sono é o mais importante, vale mais a pena então eu ficar dormindo e não treinar? Vamos lá. O ideal seria os dois, obviamente. Mas, por exemplo, naquele dia que você tem 1 hora para dormir a mais, 1 hora e meia para dormir a mais, ou 1 hora e meia para se deslocar. E você sabe que essa 1 hora e meia, por exemplo, eu sei que eu dormir 1 hora a mais, o meu dia vai ser completamente diferente. Eu vou render muito mais, eu vou ser muito mais ativo. Nesse cenário, pensando em qualidade de vida, é muito melhor você dormir. É Uhum. muito mais importante para aquele dia render, para você fazer tudo que você tem que fazer naquele dia e você dormir, do que você ir treinar. Mas o ideal mesmo, é porque você vinha de uma rotina muito absurda, né? Naquela estudando e trabalhando, e aí você tinha que optar, talvez, muitas vezes, em dormir 1 horinha a mais ou a menos, ou fazer exercício físico a mais Sim. ou a menos. E de fato, eu aconselho a pessoa a priorizar o sono, nesse contexto. Mas vou te falar, eu dormia muito bem nessa época, eu dormia pelo menos 7 horas e meia por causa de melatonina mesmo. Eu tomava, era muito religiosa a rotina.
Mas se algum dia eu me perdesse um pouco ali, e fui dormir um pouco mais tarde, eu optava às vezes por dormir até mais tarde, porque eu tinha essa importância do sono na minha vida e eu sabia que nos outros dias eu era ativa. Então, uma coisa que eu sempre imaginei para as pessoas que não têm tanto tempo no dia a dia para treinar, sempre imaginei, poxa, então vamos de final de semana, porque ali tem um tempo maior livre e aí tem tempo de dormir a mais também. E no dia a dia, um dia da semana. Porque se você treinar sábado, domingo e um dia no meio da semana, já dá 3 dias de treino, que é um ótimo começo. E quando a gente vai fazendo, a gente vai querendo e dando um jeito de encaixar mais. O negócio é começar, e depois de começar, a gente já vai colocando isso como hábito. Tipo, eu comecei com 2 treinos por semana. Hoje eu faço 16, 17. Teve uma semana que deu 24 horas de treino. Caramba. É muito tempo de treino, é muito fora da realidade, é fora do normal. Mas só pra mostrar que, tipo, teve um começo que era meia hora de treino Exato. 2 vezes por semana. Então, eu acho que é muito mais importante pra pessoa ela conseguir começar e dar um jeito de começar, nem que seja no final de semana. Exato. Assim, a pessoa vai conseguir pelo menos um dia durante a semana, ela vai conseguir ter um horário. E aí, se ela complementa no sábado e no domingo, que ela vai ter mais tempo, vai no parque, caminha, faz um pedal, faz uma musculação. É o start que ela precisa. Sabe o que eu gosto muito de falar? A galera que não gosta de fazer exercício físico, que não tem muito capricho com a alimentação, que foi ganhando muito peso ao longo do tempo, eu costumo falar que a caminhada é a porta de entrada para o mundo fitness. Porque a pessoa não sabe treinar, ela não gosta de nenhum esporte, ela não gosta de exercício físico, mas ela sai pro parque, começa a caminhar, aí em contrapartida, em concordância com isso, na verdade, ela começa a fazer uma boa alimentação. E aí ela começa a ver um resultado fazendo caminhada e aquilo vai animando ela vai aumentando a intensidade, vai aumentando o tempo, daqui a pouco ela tá na academia, daqui a pouco ela tá, sei lá, no Muay Thai, em alguma coisa, e ela entrou na vida fitness, E ela por virou conta de caminhada. triatleta depois. É, Esse foi o meu exato. caminho. Foi com a caminhada que você começou? Eu comecei fazendo um treineco, né? Aham. Que era, eu ia pra academia, fazia 20 minutos, 30 É minutos. isso. Eu comecei a ter um reforço positivo com o que eu via no espelho. Aí eu queria ver mais resultado, eu queria ver mais. Então eu fazia mais dias por semana e foi indo. E aí o Exato. reforço positivo foi me levando pra onde eu tô agora, que é treinar muito. Muito. Mas agora virou mais paixão mesmo, porque com uma rotina de atleta como eu, é muito difícil de ter resultado estético. Eu sei que eu fico magra se eu Não quiser, é o mas eu sei objetivo, né? mas eu sei também que eu consigo engordar, mesmo com todo esse volume. Porque eu tava mais cheinha com todo esse volume, porque eu estava comendo muito, porque eu tenho essa capacidade. Eu como muito. Exatamente. A caloria é o que eu falo. É o que rege. Exato, exatamente. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque a galera acha que vai correr, vai fazer musculação e vai fazer um monte de coisa e vai emagrecer só por causa disso. Não vai, cara. Não Porque, vai. por exemplo, um treino de musculação, em geral, as pessoas gastam umas 280 calorias uma hora. É uma média. Mas ali, vamos botar que a galera vai fazer uns 5 km, 4 km, dá uns 30, 40 minutos de corrida. Vai gastar mais uma média de 400 calorias. Cara, 700 calorias, você piscou assim, você botou um pouco mais de gordura na carne, você comeu mais arroz e feijão na janta, botou manteiga no pão ao invés de botar o recheio certo, você já mandou. Colocou um monte de azeite na salada, Exato, pronto. acabou. Entendeu? Aí a pessoa acha que ela vai emagrecer por causa do exercício físico. O exercício físico ele vai potencializar e muito dependendo do que você tá fazendo. Principalmente corrida. Corrida, sim, potencializa demais o gasto calórico e a atividade enzimática que queima gordura. Corrida é fantástico para emagrecimento. Mas é a dieta que manda. É muito mais fácil gerar déficit calórico, restringindo ali, reduzindo a ingestão calórica, do que aumentando o gasto calórico com exercício físico. É, fora que o corpo ele é muito sábio. Então, hoje eu gasto muito menos caloria correndo 10 quilômetros do que lá na minha primeira vez correndo 10 quilômetros. Chega a ser umas 200 calorias a menos, porque antes eu demorava 1h20 para fazer 10 quilômetros. Hoje, anteontem eu demorei 49 minutos. É quase meia hora a menos. Adaptação, né? E o corpo ele é muito sábio Muito. e ele não quer gastar energia. Não quer. Então eu gasto muito menos hoje. Exato. Uma das questões de sobrevivência do nosso DNA, do nosso metabolismo, é poupar o máximo de energia. É por isso que engordar é tão fácil, porque você está indo a favor de algo que o nosso metabolismo deseja tanto, que é ter reserva, estoque energético. Então engordar é muito fácil. Você fica sem treinar, você come um pouquinho a mais, dá 2, 3 semanas, você já engordou até consideravelmente. Agora, para você emagrecer, você está indo contra a fisiologia, contra o DNA, contra a genética, que o nosso corpo não quer eliminar gordura. Para você ter ideia, a cada 1 quilo que a gente perde, em média, a nossa fome aumenta 100 calorias e o nosso metabolismo reduz em média 30 calorias. É uma média. Então, o que é isso? É uma manobra metabólica para o seu corpo fazer você voltar a comer e diminuir os seus batimentos cardíacos para dificultar a queima de gordura. A cada 1 quilo, a fome aumenta em média 100 calorias. Ou seja, se você perde 10 calorias, vamos supor que quando você começou o processo, você estava com uma fome equivalente a 2.000 calorias. Aí você perdeu 10 quilos.
Então, se a gente multiplica 10 por 100 calorias, vai aumentar ali uma fome de mais ou menos 1.000 calorias. Ou seja, agora aquelas 2.000 calorias, que era a sua fome quando você começou, já não te satisfaz mais. Você teria que comer 3.000 calorias para você ficar, entre aspas, saciada. Isso é uma manobra metabólica do nosso metabolismo, aumentando principalmente grelina e reduzindo a leptina para te induzir a voltar a comer em grandes quantidades e entregar o que ele tanto quer, que é a reserva de energia que você eliminou. Tamo lascado. Exato, você tá lutando todo dia, todo momento, em todas as refeições contra a sua própria genética, contra o seu próprio metabolismo. Mas Isso... acostuma, né? Ai, cara, Porque assim, ó, eu, olha, hoje vou te falar, eu tô na mas você manu tá mais comendo bem. magra do. Mas eu estou na minha versão mais magra hoje é final de semana, então eu comi bem mesmo. Mas assim, no dia a dia eu não passo fome e eu não como muito. No dia a dia eu tô bem tranquila. Então ali eu como meu café da manhã. Vou até te falar aqui a minha dieta. Eu como 3 claras, 2 ovos e 2 pães. Aí no almoço eu como bastante legumes. Fruta de manhã? Ou não? Às vezes tem, às vezes não. E antes de treinar, desculpa, esqueci. 2 fatias de pão com banana e mel. Aí eu Tá. treino, aí tem esse café da manhã. Aí eu como no almoço muitos legumes, um prato muito colorido, com batata e frango, ou com algum outro carboidrato, tipo arroz e feijão. Depois, no lanche, muita fruta com iogurte, granola e whey. E aí no jantar é macarrão, geralmente, pro treino do dia seguinte, porque eu só tô com treino pesado. Uhum. Tipo, dá umas 2.000 pouquinhas, não passa tanto. E o meu gasto calórico faz com que isso gere um déficit bem legal. Eu tenho um basal muito baixo, de 1.400, porque o meu metabolismo não é muito acelerado. Mas mesmo assim, eu tô na minha versão mais magra dos últimos tempos e não tô passando fome. Por causa, talvez, dessa fibra, dessa proteína, mas eu já passei bastante fome e eu tive que dar uma segurada nas pontas. Isso que é o normal. É normal, por exemplo, não é comum uma mulher emagrecer com 2.000 calorias. Geralmente o comum é 1.400, às vezes 1.300, Uhum. 1.500. Isso é o comum. Então, quando você vem ao longo do tempo perdendo 10 quilos, 5 quilos, 8 quilos, 15 quilos, com uma dieta de 1.400, 1.500, o normal é que a sua fome, na verdade, ela só vá aumentando. Isso é Uhum. fisiológico. E é muito difícil adaptar. Se a gente pega para analisar os trabalhos que mostram um acompanhamento com boa metodologia a longo prazo, cara, quase todo mundo volta a engordar tudo de novo. Quase todo mundo, justamente porque as pessoas não sabem lidar com essa fome aumentada. Eu sou bem a favor, em boa parte dos casos, da utilização de medicação justamente na manutenção do peso. Porque, como eu falei, quanto mais peso você perde, maior é a sua fome. E aí a pessoa começa a voltar a perder para a comida. E aí o peso começa a voltar de novo porque ela começa a ficar culpada, frustrada e não quer treinar, começa a errar muito mais, já que eu errei mesmo, vou continuar comendo. E aí o peso em pouco tempo vai voltando tudo de novo. Então, quando eu vejo que a pessoa está se perdendo na fome, porque já perdeu muito peso e a fome vai aumentando, pode ser o momento de eu encaminhar ela para um médico especialista para talvez avaliar a necessidade de medicação, porque eu tô vendo que essa pessoa vai voltar a engordar tudo de novo. Uhum. Tá Isso é entendendo? interessante, porque ali ela já aprendeu um pouco do caminho das Nossa, ela pedras, tá pronta. que o aprendizado é muito importante, mas Exato. acho que nesse caso entra pelo menos na minha opinião, fez muito sentido o raciocínio. Mas isso também é pra uma pessoa que perdeu muito peso e a fome aumenta demais, né? Porque quando eu falo de meu processo de emagrecimento, eu tô falando de 7 quilos. Sim. Hoje eu tô com 60, eu pesei 67. Então, não é tanto, não é uma diferença tão Não, grande é. assim. E eu sei que às vezes eu sinto fome por vacilo na proteína e nas fibras. Então, acho que a gente sai aqui com um ensinamento, né? De focar em alimentos que dão saciedade. Eu sempre ensino nos meus stories todos os dias o seguinte, galera, foca nos vegetais, na fruta e na proteína. É a prioridade. Você vai fazer o café da manhã? Foca em botar uma porção de fruta, um mamão, que vai dar um volume, um melão. Foca em botar os ovos, ou whey protein, ou um patezinho, Eu coloco alguma coisa ali. espinafre no meu café da manhã, nos ovos. Aí, volume. Mas não é Aham. normal. Não é a galera... Mas fica top, É, gente. eu gosto. Coloca espinafre no ovo, que Dá vai dar volume. fibra. Exato. E espinafre tem cálcio pra caramba, né? Não é tão espinafre ou absortivo. couve? Ele tem uma quantidade boa, mas o principal absortivo é dos derivados. Que é um cálcio tá. mais absortivo, É, tipo gente, o ferro a dos gente vegetais. erra. Por exemplo, feijão tem muito ferro. Entre aspas, tem muito ferro, mas não é um ferro menos absortivo, muito menos do que a carne vermelha, que é o ferro dos animais. Então é bem diferente. Mas, voltando, eu sempre falo pra galera priorizar antes de pensar em carboidrato, antes de pensar em qualquer coisa. Garante a proteína, garante os vegetais, seja fruta ou legumes. Garantiu, agora você pensa no carboidrato. Se você vai comer um misto, se você vai comer um pão francês, se você vai comer arroz e feijão no almoço, se você vai comer macarrão na janta. Mas antes disso, a proteína tem que estar batida e os vegetais têm que estar no prato. Aí agora você pode ajustar o carboidrato. E tem ordem pra comer? Tem.
Pior que tem, cara. Pensando em saciedade e pensando em velocidade de absorção dos carboidratos. O ideal é começar ali. Se você for comer uma fruta com casca, por exemplo, ela naturalmente vai ter um pouco mais de fibra e você pode começar por ela. Tipo a maçã que você come com a casca, a ameixa que você come com a casca. Agora, se você for comer um mamão, por exemplo, geralmente a gente come. Eu como mamão com casca quando ele tá bem maduro. Eu como inclusive as sementes sem mastigar, só engolir quando tá bem maduro. É de boa. Ah, não, a Inclusive. semente eu como. Eu engulo ali para aumentar o aporte de fibras. Quando você vai comer uma fruta sem casca, a velocidade de absorção dela é muito rápida, tipo a melancia e tal. E aí, nesse caso, você come a proteína primeiro e depois a fruta. Agora, quando você vai comer, por exemplo, a fruta com casca, eu como a fruta primeiro, depois a proteína e depois o carboidrato. O carboidrato é sempre o último, tá? Então, foca ali em comer a proteína, a fruta e os vegetais primeiro, depois o carboidrato. Nutri, eu não consigo comer separado, que de fato 90% das pessoas não vai conseguir comer a salada, o frango e depois o arroz e feijão. Dá as primeiras garfadas na proteína e nos vegetais, dá ali as primeiras garfadas, depois você come tudo misturado. Mas sempre priorizando as primeiras garfadas, proteínas e vegetais, porque dessa forma você prepara melhor a microbiota intestinal e você cria um emaranhado no processo digestivo que impede com que o carboidrato caia rapidamente na corrente sanguínea. Então, a ordem é proteína e vegetal primeiro, depois o carboidrato. Isso é muito interessante. Acho que pouca gente tem atenção a isso. Uhum. Mas acho que potencializa também esse processo de emagrecimento. Exato. Só um detalhe. Quando a gente tá falando de almoço, por exemplo, que geralmente é legumes e verduras, a proteína e o carboidrato, aí nesse caso não tem problema a pessoa comer a fruta de sobremesa. Porque ela já comeu o vegetal ali, os legumes e a proteína antes, e aí ela pode colocar a fruta de boa de sobremesa. Uhum. É legal demais. Então, a gente vai ficando por aqui em mais um Good Day Talks. Foi um prazer falar prazer foi todo contigo. meu. E foi um prazer descobrir que você também é um empreendedor. Se você fizer o podcast da Reimu, vai ser um prazer falar lá vambora. com vocês. E animada pra esse lançamento, quero provar. Vamos conversar. Tchau, gente. Valeu, Beijão. galera. Tchau, tchau.